Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar de um tema que eu aprecio muito, que é a negociação. E especialmente a negociação, que é essa especificamente que eu trato, que é baseada em princípios. Inicialmente, eu gostaria de sugerir para vocês a leitura destes livros. Primeiro, o Como Chegar ao Fim, do Roger Fisher e do William Ury. É um livro muito interessante e que traz toda a lógica de como negociar, que também é chamado do método de Harvard de negociar. Adicionalmente, tem o livro também do William Ury, que é Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo. Por quê? Porque a gente não consegue negociar quando a gente não está conseguindo negociar com a gente. Ou seja, quando a gente não está bem com a gente, quando a gente não se conhece, e às vezes a gente vai para a mesa de negociação e leva coisas nossas, né, refletindo no outro. Então, também recomendo. Também recomendo o Conversas Difíceis, acho que é um livro muito interessante, também do Douglas Stone, do Bruce Peyton e da Sheila Hine, que é um livro que trabalha com como argumentar, né, sobre questões muito importantes, que são conversas que, por vezes, a gente compreende como difíceis. E, por fim, não menos importante, um livro que eu acho fundamental para a gente aprender a se comunicar e a comunicar aquilo que a gente precisa de uma maneira objetiva, assertiva e clara, que é a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Então, são 4 leituras que dão base para essa apresentação e que dão base no que eu compreendo que seria uma negociação, tá bem? Então, vamos falar sobre negociação. De maneira geral, quando a gente pensa em negociar, vem muito à mente a ideia de barganhar, ou seja, a ideia de pedir, tomar, de ver de quem consegue levar uma coisa melhor, quem consegue ganhar aquela situação. Então, hã, esse é o padrão geral que a gente tem, que a gente utiliza, né, que é a lógica do barganhar. O que que é o barganhar? O barganhar, normalmente, é como se fosse um cabo de guerra, e eu tenho estilos de barganha. Tem aquela pessoa que ela pede, mas é um estilo afável, o foco dela é manter a relação, então ela está disposta a perder e deixar o outro ganhar para que a relação se mantenha. E eu tenho aquele estilo mais duro, né, que é um que toma, ou seja, o foco dele é manter a posição dele, é provar que ele está certo e, portanto, normalmente ele ganha para o outro perder. Todavia, essas formas de negociação, que são o que a gente poderia resumir como barganha, de maneira geral, não levam a uma negociação efetiva para todas as partes. E a estratégia aqui é buscar como negociar sem ser uma forma em que alguém ganha e alguém perde. Bom, então, negociar baseado em princípios é uma negociação em que a gente busca que todos possam ganhar. O foco dessa negociação é produzir resultados sensatos para todas as partes, em que se garanta ganhos recíprocos e efetivos, onde o outro ele não é visto como um inimigo ou opositor, mas sim como um parceiro. E o foco principal é melhorar ou pelo menos não piorar a relação entre as partes. Essa é a lógica desse negociar. E essa negociação baseada em princípios, ela traz 4 princípios basilares que definem inclusive o método, que também é denominado de método, de projeto de negociação de Harvard, e que pode ser utilizado, sem dúvida, em qualquer circunstância. Quais são esses 4 princípios? Primeiro, e a gente depois vai abrir cada um deles, separar as pessoas do problema. As pessoas, elas não são digamos assim, um inimigo contra o outro inimigo. São parceiros que têm como objetivo resolver um problema que acode às duas em comum. Então, o primeiro, que a gente vai tratar mais, é separar as pessoas do problema. O segundo é se concentrar nos interesses de cada uma das pessoas e não nas posições. Não naquilo que ela diz que quer, mas de fato o que ela realmente necessita naquela situação. O terceiro princípio é criar múltiplas opções de possibilidades de negociação, com foco em ambos ganharem. E, por fim, basear-se em critérios objetivos para chegar nesse resultado ganha-ganha. Critérios objetivos com base em argumentos técnicos, em estatísticas, em pesquisa. Então, essa é a lógica de você buscar esses critérios objetivos. E agora a gente vai abrir cada um deles.
Primeiramente, separar as pessoas do problema. É importantíssimo, quando a gente vai negociar, que a gente visualize não só os negociadores do nosso time, mas os negociadores do outro time, como um time só, trabalhando de lado a lado para atacar um problema em comum e chegar a um resultado de ganho múltiplo. Em regra, e isso é uma coisa muito importante, quando a gente vai negociar, acontece das pessoas, por exemplo, sentarem-se numa mesa frente a frente. Essa não é uma boa estratégia para começar, porque quando você coloca as pessoas frente a frente, a ideia é de uma partida, de um jogo. Se a gente, por exemplo, colocar as pessoas numa mesa redonda, numa sala para conversar, todas sentadas de uma maneira em que não haja um confronto, ou não haja quem mande, quem obedeça, você consegue criar a atmosfera de um time. Além disso, use a percepção. Seja claro, dialogue, mas principalmente ouça atentamente o outro. O conflito mesmo, ele não existe na realidade objetiva, ele existe na cabeça das pessoas. Por mais que seja útil pesquisar a realidade objetiva, o fato, em última análise, o modo como cada um enxerga essa realidade é que constitui o problema em uma negociação. E também é o que abre uma janela para a sua solução. Então, não deduza as intenções do outro a partir dos seus próprios temores. Pergunte. Não tente procurar culpados para os problemas. Desembarace as pessoas daquele problema. Toda vez que a gente busca um culpado para um determinado problema, a nossa lógica vem como julgar e condenar. Quando a gente percebe que todos nós somos parceiros, somos do mesmo time, e o nosso foco é resolver um problema, fica muito mais fácil trabalhar. Além disso, uma das coisas que muitas vezes as pessoas falam para ignorar, aqui a gente vai dizer que é o contrário, tá? Reconheça e procure entender as tuas emoções e as emoções do outro. Muitas vezes a gente acordou num dia ruim, as coisas não deram errado, certo em casa, deram muito errado, e a gente não está no bom momento. Então é bom que a gente reconheça. Às vezes não é o momento para negociar. Às vezes o que a gente precisa é respirar fundo, compreender o que está acontecendo dentro de nós e não projetar no outro. Da mesma forma, o outro também pode ter tido um dia ruim, e ele pode estar projetando na gente as frustrações daquilo que aconteceu com ele. Então reconheça e procure entender essas emoções, tanto sua quanto de todos os outros que estão nessa equipe, nesse time. Além disso, explique como você gostaria de se sentir e também pergunte ao outro. Não reaja quando o outro tiver a explosões emocionais, porque, em regra, naquele momento ele não está pensando. Então é um momento para você escutar, permitir que o outro desabafe, ajudar, inclusive, se for o caso, com os sentimentos negativos envolvidos, se eles aflorarem, respirar e depois querer terminar, você continua a conversa. Importante, tá? Não esconda as emoções, não finja que as coisas estão bem se não estiverem. Hã, torne as emoções explícitas e reconheça a legitimidade delas. Nós nascemos com elas, não tem nada de errado com elas, elas nos ajudam a compreender, e é importante que a gente tome contato com elas para que a gente possa negociar mais claramente, mais facilmente. Lembrando que sempre tudo o que pode estar acontecendo dentro da gente, pode estar acontecendo também dentro do outro. Comunicação. Pratique a escuta ativa, faça perguntas, esclareça tudo o que não entender, sempre ouvindo muito mais do que falando. Às vezes a coisa fica subentendida, pergunta. Quando uma pergunta é feita, é muito mais fácil de você compreender aquela situação do que você ficar imaginando o que a pessoa queria ter dito. Além disso, cheque se você entendeu o que a pessoa quis dizer. Parafraseando algo que ela disse, por exemplo. Ou escute e diga: "Ai, se eu entendi, é isso". Só depois a pessoa estará aberta para te ouvir, para ouvir os contra-argumentos. Se você não demonstrar que você ouviu, ela não vai estar disposta a te ouvir também. Nunca tente dizer o que a pessoa fez, disse, sentiu ou pensou. Sempre se refira a si mesmo. Sempre explique como você se sente, o que você pensa, o que você percebe sobre o que aquela pessoa falou, sentiu ou fez.
Por exemplo, você pode dizer que você se sentiu frustrado ao ouvir que não haveria uma possibilidade de acordo, que você se sentiu com raiva quando verificou que aquela situação, que aquele problema havia acontecido, mas não diga que a pessoa fez isso, fale de você. Por exemplo, deixe-me dizer o que eu entendi da sua exposição. Isso ajuda muito a abrir a possibilidade, né, se você diz o que você entendeu, para que a pessoa possa repetir, se algum ponto não ficou claro, ou para que ela possa referendar que foi isso mesmo que ela disse. Quando você repete uma frase do seu ponto de vista, sempre vai deixar os pontos mais claros. E daí eu convido vocês a conhecerem o livro do Rosenberg, que a gente já comentou, que é O Comunicação Não Violenta, e conhecerem esse método, porque ele ajuda muito a dialogar. Vamos para o próximo princípio. Concentre-se em interesses e não em posições. Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu estou num grupo de amigos e uma pessoa fala o seguinte: eu quero comer no Teen Box. Isso, em regra, é uma posição, tá? Por que que eu quero comer no Teen Box? Bom, vamos tentar entender quais são as necessidades daquela pessoa, quais são os interesses que aquela pessoa tem para ela definir que ela quer comer no Teen Box. Então a gente pergunta, por quê? Bom, ela pode dizer o seguinte: eu quero comer num lugar que eu já sei que é bom e que não vai me decepcionar. Eu não quero gastar mais de R$ 50. Tem um Teen Box do lado da minha casa, eu não tô a fim de andar muito. Ou eu quero um restaurante que a comida fique pronta rápido porque eu tô com muita fome. Então aqui eu entendi todos os interesses que essa pessoa tem, as necessidades dela. Se nós encontrarmos um outro lugar, que não o Teen Box, por exemplo, que atenda a esses mesmos interesses, nós podemos apresentar como uma alternativa, tá? Então, a posição dela é: eu quero comer no Teen Box. Os interesses é: quais são os motivos que levam a esse desejo? E é isso que, regra, é importante que a gente consiga pesquisar e investigar para fazer uma boa negociação, porque a gente não consegue negociar com posições. Uma posição sempre vai ser, de maneira geral, vai ser diferente da outra. Mas quando a gente começa a ver quais são os interesses em comuns que as pessoas têm, a gente consegue negociar mais facilmente. Além disso, importante, se não há um porquê definido, não é um interesse, é uma posição. Então pergunte por quê. Pergunte por que não essa outra alternativa e reflita sobre as escolhas e os interesses do outro. Os interesses mais poderosos, lembre-se muito disso, são baseados nas necessidades humanas básicas. O que que as pessoas precisam? Quais são essas necessidades? Segurança, bem-estar, questões econômicas, senso de pertencimento, como, por exemplo, poderia ser uma posição: "Não quero mais trabalhar aqui". Bom, por quê? "Ah, porque eu não me sinto parte desse time, porque as pessoas não valorizam o meu trabalho". Então, ali a gente vê reconhecimento, controle sobre a própria vida. Em regra, os interesses estão relacionados com esses aspectos, e é importante que a gente veja como esses aspectos se traduzem na situação concreta. Uma estratégia seria fazer uma lista dos vários interesses que cada lado tem. Pode ser algo a fazer antes de ir para a negociação, vou fazer a lista dos meus interesses, ou é algo que pode se solicitar. Podemos tentar fazer uma lista dos interesses, né, que cada uma das partes tem, para ver quais são os interesses em comum. Muitas vezes, em muitas situações concretas, o primeiro interesse que normalmente ambas as partes têm é em voltar a conseguir se comunicar, conversar para se compreender. Geralmente a posição é: eu não quero mais negociar, mas há subjacente a isso uma necessidade inicial de comunicação. Importante, tá? Faça seus interesses virem à tona, seja específico, diga quais são os interesses que você tem. E também peça o outro para mostrar o que está incompleto no seu argumento em relação aos seus interesses, e esteja aberto para ouvir. Busque sempre olhar adiante. O passado não tem como ser resolvido, não tem como eu mudar aquilo que já aconteceu. Então, foca no futuro. E agora? E daqui em diante? Como é que pode ser? Ah, mas sempre teve um problema em negociar com vocês, porque às vezes era muito difícil. Bom, nós reconhecemos essa situação, mas vamos ver aqui para frente qual é a melhor estratégia que a gente pode adotar para que isso não se repita? Esse é o foco principal.
Não culpe o outro pelo teu problema, tá? Saia da defesa e não parta para o ataque. O que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, ao defender uma posição, eu ataco outra pessoa. Se essa pessoa me atacar para mim, também acabou a negociação. Ou a pessoa vem no ataque e eu me defendo. Essas 2 posições de defesa e de ataque não permitem que uma negociação prossiga. Então, importante, explicite a percepção de cada um e busque os interesses que cada um tem. Faça uma listinha para ver quais são os interesses que podem ser iguais, semelhantes e que podem dar início a uma conversa para essa relação. Além disso, vocês já ouviram falar da história do bolo, né? Quanto que vai ficar da fatia do bolo, mais essa fatia do bolo, etcétera. Então, nós temos algumas questões, quando a gente fala de opções, que são diagnósticos que acontecem em negociações frustradas. Na maioria dessas negociações, existiram 4 obstáculos para que as opções pudessem surgir. Quando eu digo opções, são opções e alternativas para fechar a negociação, diferente daquilo que estava se pensando inicialmente. É gerar opções, gerar possibilidades, oportunidades. Por exemplo, julgamento prematuro. Você chega para negociar com uma parte achando que ela não tem condições de pagar acima de um X, que era aquilo que você necessitava, você tem um julgamento prematuro sobre isso. Você chega para negociar com uma parte achando que ela não vai cumprir o combinado, é um julgamento prematuro. E esses julgamentos, ou também pré-conceitos que a gente forma antes de negociar, é como se fossem muros, barreiras, obstáculos para a gente conseguir, que a gente conseguisse continuar nessa negociação. Com pré-julgamentos, eu não consigo avançar. Busca de uma resposta simples. Essa é uma outra coisa que a gente às vezes quer, não, eu quero que funcione dessa maneira, a resposta é simples, vamos resolver logo. Não existem respostas simples. Existem maneiras simples de solucionar problemas. E às vezes são com respostas complexas, com mais de uma opção, com estratégias diferentes do que está habituada, com conteúdos diferentes. Às vezes a gente precisa realmente inovar, criar uma outra forma de resolver. Então, respostas simples, em regra não resolvem. Assumir que o bolo é fixo, ou seja, assumir que é só aquilo que está sendo negociado, que não tem como, se essa relação se mantiver, se essa negociação evoluir, que ambos possam ganhar mais mutuamente. Em regra, o bolo não é fixo. Ou seja, quando a gente assume isso, a gente está limitando a nossa capacidade de negociar e de poder projetar estratégias melhores para todos. Por fim, pensar que resolver o problema deles é problema deles. Não, o problema geralmente é um só. E se a gente não ajudá-los a resolver o como eles veem o problema, nós não vamos conseguir ajudar ou vamos poder resolver o nosso próprio problema. Então, o problema deles também é um problema nosso. Às vezes, dar soluções para problemas internos, obstáculos que eles estão enfrentando, pode ser uma estratégia para ajudá-los a chegar ao sim conosco também. Muitas vezes a outra parte, ela está tão focada em resolver o problema que tem aqui, assumindo os pressupostos que ela tem, que ela não consegue ver que esses pressupostos podem ser alterados. E essa é uma maneira também de olhar para esse problema como um problema único. Se eu ajudo ela a resolver, por exemplo, uma questão de logística interna que ela tenha de fornecimento de insumos, eu também vou ter como reflexo uma resolução de um problema, do problema final que nós temos aqui na negociação. Vamos lá. Criar opções é expandir o cenário, é aumentar o bolo. E como que a gente faz para criar essas opções? Uma estratégia que funciona bem, que a gente chama de brainstorm, toró de palpite ou chuva de ideias, é criar opções diferentes de decidir para decidir sobre uma opção. Isso pode ser feito, essa chuva de ideias pode ser feita tanto dentro de cada time, quanto com todo mundo junto, tá? E daí, se for posicionar, se for trabalhar todo mundo junto, ou mesmo dentro de cada time, busque posicionar os participantes lado a lado, para todos olharem para o problema.
Preferencialmente, se a gente conseguir numa negociação não sentar todos de um lado e todos do outro, a gente tem um ganho, inclusive para fazer isso. Quando você vai fazer uma chuva de ideias, é importante deixar as regras claras de como que vai funcionar. E numa chuva de ideias, a regra mais importante é: ninguém pode fazer críticas. Podem surgir todos os tipos e todas as ideias possíveis que podem aparentemente ser sei lá, estúpidas, idiotas. Anotem, tá? Gravem ou anotem todas as ideias, porque aquilo que no primeiro momento pode ser algo totalmente absurdo, pode ser a solução criativa que a gente estava precisando e que a gente não se deu conta de que ela poderia existir. Invente acordos com diferentes forças, sabe? Estratégias de forças diferentes. Mude o escopo do acordo proposto, tente mudar o objeto, busque ganhos mútuos, identifique interesses comuns das partes e busque mostrar como, de formas diferentes, né, esses interesses podem ser atendidos. Importantíssimo, importantíssimo, compreenda as diferenças de interesses, compreenda, porque nós temos interesses iguais, mas podem ter interesses diferentes, mas também de crenças, de valores no tempo, de horizontes de tempo e de aversão ao risco. A tua empresa que você está representando pode ser uma empresa que gosta muito de arriscar, porque ela entende que é assim que você vai conseguir inovar. Mas, eventualmente, você pode estar, por exemplo, negociando com uma universidade, cujos negociadores são avessos ao risco. E isso é importante. Às vezes não é só a instituição, mas são as pessoas que estão lá. Se essas pessoas são avessas ao risco, não adianta propor soluções que submetam eles ao risco. Eles não vão topar. Então, compreenda isso. Demonstre, né, aonde que é possível chegar. Com relação a crenças, também pode-se ter descompassos nas negociações. Tanto se for pensar em negociações internacionais, quanto se for pensar numa negociação, por exemplo, de uma instituição pública ou uma privada, em que eu tenho percepções diferentes da realidade. E é importante que quando a gente negocia, a gente traga isso, sabe, para o nosso consciente, para poder continuar. E nesse sentido, pergunta pelas preferências dele e torne a decisão mais fácil. Fazer ameaças de que vai embora, de que não vai negociar, não é suficiente. Ofertas, ou seja, de como fazer, são geralmente bem mais aceitas do que ameaças. E baseie-se em critérios objetivos para chegar a esse resultado. Então, tem 3 pontos que são importantes lembrar, tá? Estruture cada aspecto conjuntamente, buscando critérios objetivos e mensuráveis. O que são critérios objetivos e mensuráveis? Valor de mercado. Qual seria o valor de mercado dessa peça? Precedentes judiciais. Como que se tem nos tribunais decidido uma situação semelhante? Precedentes fáticos. Se faz isso, o que já aconteceu? Quantas vezes aconteceu determinada situação? Padrões morais. Opinião científica, custo, planilha de custos, todos esses critérios, eles são objetivos e eu consigo demonstrar para quem eu estou negociando, digamos, o fundamento dele. Isso auxilia na tomada de decisão. Eu querer ou eu não querer, por exemplo, numa negociação de royalties, eu quero 5%. Por quê? O que esse valor reflete? Esse valor reflete o retorno do investimento que foi dado? Esse valor reflete o quanto de valoração aquela tecnologia vai ter no mercado depois? O que é? E isso ajuda muito a negociar. Valores aleatórios, percentuais aleatórios, normalmente levam a dúvidas, mas por que desse valor? Outra coisa importante, não há problemas em ceder às novas ideias da outra parte, tá? Não tem problemas, desde que sejam racionais e sensatas e tenham base em critérios. Por isso, nunca ceda a pressões, ceda somente aos princípios. Nunca ceda a alguém falar que realmente, se não der, vai sair da sala. Essa não é uma maneira de negociar. Mas se a pessoa trouxer critérios objetivos, dados de realidade, bom, aí se eu posso, né, ceder, porque está claro a negociação. E essa é uma pergunta que normalmente se faz. Eu sou, por exemplo, uma instituição de pesquisa pequena e eles são uma empresa multinacional. O que eu faço?
Ao contrário do que geralmente se pensa, o poder em uma negociação não é diretamente medido em dinheiro, conexões políticas ou força física, mas em quão atraente é a opção de não chegar a um acordo. E esse é um pulo do gato muito importante, tá? Pensar na melhor alternativa à negociação de um acordo, também chamado como humana. Faça, antes de negociar, uma lista de ações que poderão ser feitas caso não haja esse acordo não seja concretizado. O que poderia acontecer? Isso ajuda a eu saber o quanto vale a pena ou não negociar, o quanto vale a pena ou não ceder em determinadas situações. Em muitas situações eu posso chegar à conclusão de que não vale a pena fazer uma negociação, porque eu vou ter uma lista de ações, por exemplo, que me demonstram que a não negociação é mais interessante para mim. Isso pode acontecer. Assim, é importante desenvolver todas as ideias promissoras nesse ex ante para convertê-las em alternativas à negociação, tá? Selecionar provisoriamente a que melhor parece e, isso é importante também, imagina para o outro. O que para ele poderia ser a melhor alternativa a não negociar um acordo com você? Isso pode te ajudar também a saber o quanto você pode pressionar numa negociação. Porque se ele tiver noção de qual é a melhor alternativa para ele, se o acordo não fechar, e se você passar desse limite, ele vai sair da mesa. Então é importante que a gente conheça esse limite. E claro, pensar também em qual o pior acordo possível com a negociação. Qual seria o pior acordo que você poderia ter negociado? Ah, tipo assim, uma sessão muito grande, um licenciamento exclusivo, colocar um valor muito irrisório de royalties. Quais são os piores acordos possíveis? Porque daí você vai ter a melhor alternativa ao acordo e o pior acordo possível. E você vai compreender qual é a tua margem de negociação. Ataques e defesas. Se o outro declarar firmemente uma posição, eu quero isso, tipo, eu quero 5% de royalties, atacar as suas ideias, atacar você, você não sabe negociar, você não está entendendo, você não conhece o mercado é diferente, não reaja nem aceite. Trate esse ataque como uma opção possível. Procure os interesses por trás desse ataque. Procure compreender o que está atrás desse ataque. Busque os princípios que ele reflete e pense em meios de aprimorá-lo. Bom, se eu não entendo o mercado, deixa eu compreender. Ele está me dizendo que talvez a minha proposta está muito longe do que seria uma proposta de negociação. Talvez eu tenha que dar um passo para trás, pesquisar um pouco melhor o mercado nessa área, para depois refazer a oferta. Em vez de resistir a essas críticas do lado oposto, solicite-as. Em vez de pedir que aceite ou rejeite uma ideia, pergunte o que está de errado com essa ideia. Por exemplo, eu tenho uma ideia, quem sabe uma alternativa para a gente solucionar poderia ser essa. Tem algo, vocês estão vendo alguma falha nessa ideia? Isso ajuda muito a gente a olhar para a solução do problema e deslocar ela da pessoa. Outra maneira de canalizar a crítica é no sentido mais construtivo, ou seja, inventar a situação e pedir orientação do outro. Pensa o seguinte: eu cheguei à seguinte possibilidade. Se a gente fizesse assim, 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 o que você acha? Quais são os furos nessa ideia? O que está faltando nisso? Isso traz o outro para o teu lado, para que vocês dois juntos olhem para essa proposição e tira você da ideia do ataque e do contra-ataque. Porque ao final das contas é um problema que todos querem resolver. Resista à tentação de defender-se ou de atacá-lo. Em vez disso, relaxe. Deixe ele desabafar. Ouça-o. Mostre compreender o que ele está dizendo. E, quando ele estiver terminado, reformule o ataque feito a ti como um ataque ao problema, não a você. Então, essas são estratégias para fugir dessa situação de defesa e ataque. Outras habilidades importantes: perguntas e silêncio. Use perguntas em vez de afirmações. As afirmações geram geralmente uma resistência, ao passo que as perguntas geram respostas. As perguntas não constituem alvo de mira nem posições a serem atacadas. Elas não criticam, elas instruem.
O que que você acha se a gente fizesse isso? Qual que é a tua percepção sobre essa estratégia? E se a gente pensasse em, ao invés de fazer um licenciamento exclusivo, fazer um licenciamento não exclusivo, mas te garantir um percentual sobre isso? Faça perguntas e veja quais são os retornos. E faça as perguntas e aguarde, tá? Porque o silêncio é uma das suas melhores armas. Muitas vezes cria uma impressão de um impasse, que o outro lado sente-se constrangido a romper, sendo respondendo tua pergunta, seja formulando uma nova questão. Mas mantenha o silêncio, mesmo que seja desconfortável. E quando você fizer, então, as perguntas, por favor, aguarde as respostas. Não dê a resposta no lugar do outro, porque daí a estratégia não está sendo bem utilizada. Algumas das negociações mais eficazes que você pode fazer são aquelas em que você não diz nada. Por fim, como chegar ao sim? Excellent. Conhecendo toda essa estrutura, divida a negociação em 3 estágios. Primeiro, analise, quando você for para a mesa de negociação. Obtenha todas as informações necessárias, organize e pense nelas. Você precisa desse conjunto de informações para poder ter uma análise clara de todo o problema. Depois que você tiver todas as informações organizadas e estruturadas, faça um planejamento. Gerem ideias a ser exploradas, liste quais são os seus interesses, quais podem ser os interesses dos outros e quais são os mais importantes, além disso. E quais são os objetivos realistas de fazer essa negociação. Esse planejamento prévio consegue dar um panorama inicial de como essa negociação poderá se comportar. Depois vem a discussão. As partes se comunicam, analisam os diversos interesses envolvidos, geram opções que sejam mais vantajosas para ambos. Essa é a estratégia depois de conhecer todo o método. E um pulo do gato, que às vezes a gente se esquece, é a estratégia do texto único. Não deixe para uma das partes fazer, por exemplo, o contrato. Façam em conjunto. Faz um Google Drive, faz um Dropbox, faz alguma maneira em que vocês possam construir conjuntamente o texto. Em negociações internacionais, isso é muito comum. Eu quero, por exemplo, fazer um tratado, você pega um draft inicial, né, ou os países constroem conjuntamente esse draft e vão negociando em cima desse rascunho inicial. Isso facilita, inclusive, para se chegar no texto mais rapidamente, mas para que todos se sintam partes e se sintam espelhados naquele resultado. Então, a estratégia do texto único para o resultado da negociação, ela geralmente funciona muito bem, quando ainda há arestas para serem aparadas, e funciona melhor ainda quando o sim já está próximo de chegar. Ao final, isso é super importante, tá? A negociação, ela não é um instrumento mágico. Ela é uma ferramenta para poder chegar ao final com um acordo. Mas em algumas situações, não é possível eu buscar uma solução baseada em princípios. Nessas situações, uma recomendação que se faz é que talvez um terceiro possa fazê-lo com maior facilidade do que as pessoas que estão diretamente envolvidas, porque estão muito envolvidas, porque já estão emocionalmente envolvidas a ponto de não conseguirem mais discernir as questões. O mediador vai conseguir mais facilmente separar as pessoas do problema e orientar a discussão para os interesses e opções em comum. Além disso, frequentemente sugere uma base imparcial para a resolução dessas diferenças. Então, essa é a sugestão que eu gostaria de deixar para vocês. Em algumas situações, a negociação, por mais interessante que ela seja, ela talvez não consiga ser exitosa. E nesse caso, um terceiro mediador pode ser uma estratégia de solução muito interessante, antes, eventualmente, por exemplo, se chegar ao judiciário. Bem, muito obrigada, fico à disposição. Se tiverem dúvidas, podem encaminhar, e eu desejo que esse conteúdo tenha sido produtivo para todos vocês.